Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse Golden Pill aqui no Nova Gênesis. Eu tô aqui com a tripulação da nave multiversal Ultima Thule, El, E aí, beleza? tô aqui com o Gimel E aí? e tô aqui com o Omega One. Tô aqui. E a gente hoje vai discutir um pouco aí sobre essa série que foi lançada na Amazon e produzida aí no Japão, chamada Kamen Rider Black Sun. Né, que é uma série que está gerando certas polêmicas, a gente não podia deixar de dar certa atenção a ela, decidimos aqui trazer para vocês o que nós temos a falar sobre ela. E sobre Kamen Rider também, inevitavelmente. Né? A gente vai poder comentar aí sobre outras obras também. Mas antes de mais nada, já deixa o seu like, compartilha com mais pessoas aí para ajudar a gente a expandir, a crescer. Se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações para receber as coisas assim que a gente lança. Bom, agora eu vou estar passando aqui a bola para o Omega One de praxe, para ele falar alguns dados para a gente e a gente começa essa conversa. Como parte do projeto de aniversário de 50 anos de Kamen Rider, vários projetos diferentes foram anunciados. E aproveitando também os 35 anos de Kamen Rider Black, ou como é mais conhecido no Brasil, Black Kamen Rider, produzido pela Toei Company e pela Ishimori Production, e transmitido pela TV japonesa entre 4 de outubro de 1987 a 9 de outubro de 1988, um reboot da série original foi anunciado, o Kamen Rider Black Sun. A série é composta de 10 episódios de 40 minutos, disponibilizados no streaming da Prime Video, agora no final do ano de 2022. Se você não viu o Kamen Rider Black, veja. Muito capaz de, se você não ver, você gostar muito mais do Black Sun. O escolhido para a direção foi o Kazuya Shiraishi, um novato dirigindo séries de tokusatsu. Mas como diretor, ele dirigiu alguns filmes sobre a Yakuza, como The Blood Wolves, de 2018, e a continuação Last of the Wolves, de 2021. Para sanar a falta de experiência do diretor com tokusatsu, né, o produtor Shinichiro Shirakura trouxe para o projeto o experiente Shinji Higuchi, braço direito de Hideaki Anno, autor de Evangelho, pela experiência recente dele com Shin Ultraman, embora o resultado tenha diferido muito do Shin Ultraman, que é escrito pelo Hideaki Anno. No elenco principal nós temos o veterano e premiado ator japonês, ele participa do filme Drive My Car, por exemplo, o Hidetoshi Nishijima, que é o protagonista, o Isamu Minami, ou no original, Kotaro Minami, né? O Tomoya Nakamura, que é o Nobuhiko, o Takeru Miura, que interpretou o personagem Taurus, e Kokoro Hirasawa, que interpretou a personagem Aoi Izumi, a nossa Greta japonesa. Na trama, ela mostra o Kotaro cansado, quase desistindo de um mundo onde humanos e os kaijins, que são os monstros mutantes clássicos do Kamen Rider, que vivem por décadas juntos em um conflito quase sem fim. Né? Nesse cenário, nós somos apresentados a Aoi Izumi, que é uma jovem estudante que, em uma conferência na ONU, usa um discurso pacificador onde humanos e kaijins podem viver juntos. Logo, os confrontos começam, levando fatos do passado a serem desenterrados no futuro, e personagens como monstros clássicos de Kamen Rider Black aparecem, entre eles o Morses e o Monstro Baleia. A trama em si é relativamente parecida ao do Kamen Rider Black. O Grande Rei, agora um gafanhoto gigante, está morrendo, e sem ele, o Heaven, uma espécie de pasta capaz de prolongar a vida dos Kaijins e também potencializar o seu poder, não pode ser mais produzido. Os jovens Kotaro e Nobuhiko, que receberam as King Stones, precisam juntá-las para que um deles seja o sucessor do Grande Rei. O governo japonês, na figura do primeiro-ministro do Japão, Shinichi Donami, é apresentado como uma grande mente maléfica por trás de tudo, uma vez que ele é o responsável por gerenciar todos os recursos do Grande Rei.
Fica por conta deles a criação de novos Kaijins, bem como a distribuição do Raven e outros crimes. Bom, eu acho que relativamente parecida com a série Black Kamen Rider, é bem relativamente mesmo, né? Porque esse enredo, em todos esses aspectos, Gorgon, Heaven, né, todos esses aspectos ou foram inseridos, são novos, ou modificados fundamentalmente, né? Que a gente tem Gorgons aí que são praticamente, né, são um partido político, você tem uma trama política, um primeiro-ministro que, né, enfim, você tem toda é bem relativamente, para a gente dizer que parece, é bem relativamente mesmo. Na verdade, os elementos ali estão todos fora do lugar, né? Mas é reboot, né? Então você espera que eles vão fazer algumas alterações. Mas o que matou a série é a lacração, que é uma coisa que é incomum, muito incomum nas obras japonesas, mas aconteceu, mano. Eu não esperava que ia ser assim, mas a série já começa na aulinha, mano. Já começa com a Oi numa palestra da ONU, totalmente referência a Greta. Tipo, a série ela não fala isso é isso no mundo em momento nenhum, mas a referência é tão gritante que você simplesmente sabe, né, o que é referência ao quê. Por exemplo, o Dounami é uma referência ao Shinzo Abe, primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro japonês, né? E o Sou Seiou, né, o rei da criação, é uma referência ao imperador japonês. E a gente vai falar mais disso futuramente, entendeu? Mas é uma série nada discreta, cara. E já começa assim. A Oi, a protagonista incrivelmente irritante da série, dando palestrinha na ONU. E assim, eu sou filha de duas mães, então assim, cara, é pior do que as propagandas militares dos Estados Unidos que saíram recentemente. O grande problema dessa série é que eles usam da tradição para tentar fisgar o fã, né? Eles jogam umas migalhas de fanservice aqui e ali, enquanto eles subvertem essa tradição. Em seu livro Super Deuses, o Grant Morrison, ele compara dois tipos de artistas de quadrinhos nas incursões nos mundos imaginais. Como ele classifica como missionários e antropólogos. Os primeiros, os missionários, eles querem impor suas visões de mundo, converter os nativos, fazer com que abandonem suas culturas e crenças. Já os antropólogos são curiosos observadores, maravilhados com o que descobrem. Eles mergulham na diversidade que eles encontram naquele mundo, eles estão abertos a ela. Sendo que um é um agente do mal e o outro é um agente do bem. E ponto, não há discussão sobre isso. Quem que é o mal, quem que é o bem, acho que é claro para muitos, mas a gente vai deixar mais claro agora. Em Shin Ultraman, o Hideaki Anno, ele age como um antropólogo. Ele entra na mitologia de Ultraman e faz uma releitura. Aqui sim, muito digna e fiel. Ele recria diversas cenas do Ultraman original, sem subverter aquele mundo e aqueles personagens, como acontece aqui em Black Sun. Ele entende os personagens. Ao contrário, no Black Sun, o Kazuya Shirashi, ele coloca a visão de mundo dele, que ele acha que é correta e acima dos valores. Ele acha que é uma visão acima dos valores intrínsecos da obra. Ele sequestra os personagens do Kamen Rider, ele sequestra esse mundo para pregar a ideologia dele, ou seja, ele age como missionário. Isso não significa que o Hideaki Anno também não coloque a opinião política dele. Ele coloca, né? Mas ela não passa por cima da mitologia e da visão de mundo dos personagens. Cara, uma coisa que eu achei muito intrigante, assim, é a galera se esforçando pra dizer que a série é boa, que dá pra entender que a série é um reboot, mas porém ela
consegue ter muita qualidade e tudo mais. A gente sabe os motivos, né, que leva as pessoas a verem dessa forma, mas ainda assim é muito intrigante, né, cara? Porque o que você tem nesse Black Sun é a desconstrução de todos os elementos místicos que você tem no Kamen Rider, que é muito latente, né, cara? Embora ele não seja uma figura assim, né, 100% mística e tudo mais, a história, a mitologia do Kamen Rider envolve muito isso, né, cara? Os próprios Gorgons aí, né, são criaturas muito antigas e você tem vários elementos mágicos aí envolvendo essas criaturas. A forma como o Kamen Rider se coloca, né, na história, meio que um personagem ali salvífico, né, meio que messiânico, que sempre tá do lado do bem, filho do sol, enquanto a luz reinar, eu vou vencer e tal. Você tem ele dizendo essas palavras, então você percebe que a história está intrinsecamente ligada à tradição que envolve, né, o Japão, né, a mitologia japonesa. E o que você tem no Black Sun é nenhum desses elementos, né, cara? Então, tipo assim, só isso já é algo de você se questionar, né? Se é realmente algo assim bom, plausível, pelo menos, porque nem isso o Black Sun consegue ser, né, cara? Tipo, não faz sentido as paradas. O, o Kamen Rider, né, o Kotaro ali, ele é um cara miserável, mano, na série. Um cara viciado em droga, né? Como se fosse super fácil se viciar em droga no Japão. Eles colocam de uma forma que parece que, sei lá, cara. Parece que ele tá aqui no Ocidente, né? Onde é muito fácil e qualquer lugar aí que você for, você consegue aí adquirir drogas e tudo mais. Aí tem todo o relativismo dele, né? Que eu uso por causa que eu tenho muitas dores no corpo e tal, como se um samurai ligasse pra essa porra, né? De dor corporal, né? Como se ele estivesse ligando pra isso. Você tem o Shadow Moon, que tinha um papel fundamental, né, cara? Ele era aquele agente das trevas, né? Um deus destrutivo que impulsionava o Kamen Rider, né? A se superar, a ser cada vez melhor. Pra poder salvar o irmão que tava ali, né? Exatamente, cara. Então você tem todo esse dilema assim brilhante na série antiga, né, cara? Que é uma coisa muito profunda que ensina muito, né? Então, quando você tira o Shadow Moon do papel de vilão dele, você tem uma sociedade relativista, né, cara? Onde o bem e o mal já não existe e tal. E essa questão do bem e o mal, Yin e Yang, ela tá ali nos alicerces ali do Japão, né, cara? Toda a mitologia ali maniqueísta que influenciou o budismo e que acabou influenciando a sociedade. Você tem isso em quase todos os tipos de série, mangá, obra, cultura nipônica em geral, né? E então, tipo, você tem esses elementos que para o japonês é muito simples, que foram arrancados no Black Sun, e você tem toda uma galera ali que finge que isso não aconteceu, ou que dá a entender que eles não enxergaram que isso foi arrancado, né, da série. E é muito estranho isso, cara, é muito estranho. A pessoa tem que se esforçar demais para achar que tá tudo normal, que é só uma série comum, uma série japonesa tal. Nem isso é, né, cara? Pra mim, eu tava vendo uma série 100% ocidental, né, americanizada. Cara, parece que foi o próprio Sarjeta dos quadrinhos lá que escreveu essa série. Agora, uma coisa que o Ômega tava falando sobre o sequestro dos personagens, né? O Brasil Paralelo, né? Chama de parasita da modernidade. O parasita moderno, algo assim. Mas essa expressão parasita é muito acurada, né? Muito certeira, porque
o que que eles fazem? Eles pegam toda uma carga ideológica, né? E eles falam, tá, vamos criar alguma coisa para passar isso para as pessoas. Só que eles sabem que aquilo é puro lixo, né? E que ninguém vai engolir aquilo. Então eles precisam pegar algo, e é sempre um clássico. Se você prestar atenção, os grandes símbolos são os alvos mais procurados por esses caras aí. Eles pegam uma coisa que marcou época e enfia todo aquele lixo ali no meio, de forma que as pessoas. Que exista alguma chance das pessoas assistirem aquilo, né, e serem influenciadas por aquilo. Então é literalmente um parasitismo nojento, e que você assiste aquilo e você fica nítido que não precisava ser Kamen Rider aquilo. Kamen Rider não tem nada a ver aquilo, a despeito do que muita gente fala. Ah, o mangá é assim, o mangá não é assim, não, não tem nada disso. Essa coisa da lacração, e a lacração não é ter algum pensamento que pode ser entendido como político, ou algo até explicitamente político, aqui e ali. A lacração é quando a pessoa pega a obra e faz o negócio se tornar político num nível aulinha mesmo. Fica uma aulinha de, isso não é o certo é isso aqui, não sei o que. Que é uma coisa que a série tenta fazer e nem nisso ela sucede, nem nisso ela consegue. Porque, os Kaijins são monstros aí, não sei o que. Peraí, você tá falando, tá falando que os estrangeiros são monstrengos, é isso? Tá ligado? Ela dá um tiro no próprio pé nesse mesmo conceito aí. Uns monstrengos que come o Heaven feito de carne humana pra ter longevidade e juventude. Pensei, porra, mas então é assim, tá ligado? Essa é o. Enfim, totalmente sem pé nem cabeça os conceitos da série, e essa ideia de, não, vamos fazer um mundo realístico, assim, onde o bem e o mal se misturam, não é maniqueísta. Você percebe na série, mano, que os personagens estão completamente perdidos. O Bill Gania, mano, o Bill Gania, ele não sabe o que faz em momento nenhum na série, cara. Ele tá, tipo. Ele é uma sopa ideológica, a cabeça dele é fritada, mano. E, enfim. Cara, isso é nítido. Isso é, acho que, claro, a gente tem coisas até mais sérias para comentar sobre, né, implicações aí desses roteiros aí terríveis que fizeram para essa série. Mas é um dos maiores problemas, é isso aí. Essa tentativa é porque a pessoa tem que entender, você que tá ouvindo, você tem que entender o seguinte: essas obras, o que faz a gente gostar e a gente ter essa sensação de, de clareza quando você assiste um Ultraman, um Kamen Rider, um Jaspion, né? E também os mangás, e aí a gente pode estender isso para muitos exemplos, certo? É o que eu falei naquele Lamed Logia, um dos nossos primeiros, falando sobre a cultura japonesa ter origem sagrada, certo? Os tokusatsu terem origem sagrada. É uma origem maniqueísta. É uma origem maniqueísta. É que nem o Gamer falou num dos Golden Pill, né, que a gente fez. É quase esse xingamento dizer que é maniqueísta, né? Porque existiu uma oposição, né, no dentro do catolicismo, da escolástica, não sei o quê, o pensamento maniqueísta é heresia. Então foi tido uma luta aí, né? E aí hoje em dia, tanto o ideal moderno quanto o ideal que tenta ser tradicionalista luta contra o maniqueísmo, considerado pagão, não sei o quê. Mas é o que faz essas obras serem boas e terem mensagens tão profundas. Porque é isso que é bizarro, né? Os caras acham que estão sendo profundos e muito inteligentes quando eles pegam uma coisa que é fundamentalmente maniqueísta, sempre foi, apesar de que você tem ali, por exemplo, né, eu vou chegar nisso, deixa que eu vou chegar nisso, depois eu falo, e pegar e falar, não, agora vamos relativizar tudo, porque quando você faz isso, você virou tão ao contrário aquilo ali, que não tem como fazer sentido, fica sem pé nem cabeça mesmo, né, então você tem um Kamen Rider Black Sun, você tem um Kotaro ali, cara, que se você, a gente falou ali, né? O El falou, o cara viciado tá viciado em uma droga.
e tem mais não sei o quê. Então, tipo assim, se a gente for listar aqui tanto de coisa, eles destruíram o personagem de tal forma que ele não tá mais ali. Ali é literalmente um corpo, não, uma carcaça ali do personagem. Só tem o mesmo nome. É tão longe do que era o personagem, que nem, né, que ele usa o Henshin lá uma vez ou outra quando o roteiro deseja, e a maior parte do tempo ele tá usando a forma monstruosa, que é justamente o que diferencia o Kamen Rider de um Kaijin. E aquela coisa do Kaijin ser um monstro, não é um monstro, é uma, tá ligado? É que nem o Gamer falou, é um tiro no pé, cara, porque como que eles, né, você pega aquelas criaturas que eram puramente monstros, né, que ela, pra, tudo que é humano precisa se opor a essas coisas que são bestiais, que têm formas, né, o bestial não tem espaço na civilização. Isso, os gregos sempre souberam disso, por isso que o culto dionisíaco era fora da cidade, depois trouxeram para dentro em forma de teatro, né? E, e você pegar isso e falar, não é bem assim. Todos têm o mesmo valor e todos têm que aceitar as suas diferenças e os seus, né? E o que é defeito não é defeito. É uma característica que te faz diferente. E sendo que os bichos são uns trem estável, criado para ser arma do governo. Como é que você faz isso, entendeu? E aí você compara, claramente, eles fizeram isso. Compararam com imigrantes, compararam com etnias, né? Negros, sei lá, mas qualquer coisa que eles possam comparar. Isso é um tiro no pé, pelo amor de Deus. Porque você vai comparar essas pessoas que são sim iguais a todo mundo, tem que ter os mesmos direitos de todo mundo, e você coloca e compara com os kaijins, porra, lacração dá um tiro no pé, podia dar logo na cabeça, né? O Kamen Rider Black tem um tom mais sombrio que os outros Kamen Riders, né? Mas ele possuía valores transcendentes que aqui foram jogados fora completamente, por aparentemente estarem fora de moda hoje em dia, né? Pelo que parece. Os heróis não podem ser mais heróis, né? Vilões não podem ser mais os vilões. Os kaijins, eles são os oprimidos pela sociedade japonesa racista e conservadora, né? Agora, aparentemente. Uma tentativa de associar uma suposta xenofobia à política imigratória japonesa, como o Lamed falou. E é isso, né? Como vocês falaram, como a gente já falou no Lamediologia, o maniqueísmo está enraizado desde sempre no Tokusatsu, né? Desde a da origem. Só que cada vez mais lugares e mais obras, né, um efeito da ideologia moderna, do parasita moderno, como o Gimel mencionou, essa mentalidade lacradora vai assolando as produções e agora está tentando tomar conta do Japão, né? Só que uma coisa muito grave também, além de eles fazerem com que os Gorgons sejam apenas um partido político de direita, né? Não basta colocar o primeiro-ministro japonês como vilão e fazer associação a supostos crimes de guerra. E na série eles mostram os flashbacks, né, que ele é neto do primeiro-ministro que fazia as experiências que criaram os primeiros Kaijins na Segunda Guerra Mundial. Além disso, eles de forma indireta associam o Grande Rei ao trono de Crisântemo, ou seja, associam ele ao imperador. E ficam repetindo na série inteira como um mantra a frase que eles têm que matar o Grande Rei. Deu para entender? Além disso, eles fazem o Grande Rei ser como que usado por esse partido de direita, sendo que na série original ele era o grande vilão. A mensagem que fica é que o único jeito de se livrar do mal, que é esse partido, é destruindo o imperador. E isso é muito grave, né? A gente tem que entender que existem forças por trás de toda a produção audiovisual. E não se enganem, muitas forças usam dessas séries e filmes para influenciar de todas as formas o mundo. É o que a gente tenta mostrar aqui nesse canal, né? E claramente essa série tem um objetivo com isso, né? Influenciando através dessa mensagem
a política japonesa e por consequência, o mundo inteiro. O El ele tinha dito que parecia que ele estava vendo uma série americana, né? Quando os Estados Unidos vencem a Segunda Guerra Mundial, né, uma das, uma das coisas que eles pediram os japoneses fazer era que o imperador tinha que dizer que não era divino, né? E aí, cara, você percebe com essa série que a série ela é uma continuação, né, da propaganda de guerra americana. Então ela é literalmente, mano, uma arma anti-nacionalista, anti-japonesa, né? A ficção se tornou o grande território de guerra mesmo, onde essas forças combatem. E só que o que acontece? Como o Ômega disse também, as séries antigamente, elas traziam os valores transcendentais, né? Que são coisas profundas da alma humana, são inclinações profundas da alma humana, a justiça, o dever, né? Valores mesmo. E as séries atuais e a mentalidade atual mesmo, ela valoriza muito a coisa do Zeitgeist, o espírito do tempo, entendeu? E o espírito do tempo, ele tem a ver com política, né? E o que acontece é que essas questões temporais, elas não conseguem conversar profundamente com a mente humana, porque elas são temporais, elas são vazias, tá ligado? E aí a gente tem vários desses problemas que em certo nível, eles são simplesmente criados, né? Com certos interesses. Por exemplo, a luta contra a discriminação contra os negros ou contra os homossexuais. Pô, não vai rolar uma luta para que as pessoas se tratem com civilidade, tá ligado? Essas quebras aí, elas são criações, elas geram uma coisa que não existia antes. Por exemplo, um exemplo que eu sempre uso é: cadê as pessoas que vão lutar contra a discriminação contra os feios, tá ligado? Isso é uma coisa que o feio é o cara que mais sofre, mano, na sociedade, tá ligado? Porque ele é rejeitado onde ele anda e ele não pode falar, tipo assim, eu sou feio, eu, eu quero o direito dos feios. Não, mano, isso seria cavar a própria cova, né? Então, tipo, nitidamente, várias, né? Quase todas essas lutas políticas aí, elas são criações artificiais, são criadas em um laboratório ali para aprender, mano, a consciência das pessoas, porque a ficção, ela tem o poder de transcendência. A ficção é a única coisa que consegue se elevar para além da matéria, né? E os senhores do mundo sabem disso muito bem, e a grande ideia que eles tiveram é: vamos direcionar as aspirações dos humanos para a matéria de novo, né? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai prender eles num labirinto de lutas políticas. Então eles vão ficar se degladiando ali para sempre, tá ligado? Exatamente, só voltando no que eu disse, né, para complementar isso que o Guimel falou agora. Como eu falei, né, o Hideaki Anno em Shin Ultraman, ele não se rendeu a esse espírito do tempo, né, que é a política, porque ele não agiu como um missionário, ele agiu como um antropólogo, ele entrou no mundo, ele não subverteu a obra a, a esses valores do espírito do tempo, esses valores que não são transcendentais, né, que não fazem parte daquela mitologia, daquele universo. Então ele agiu, fez um ótimo trabalho, que ele colocou fanservice, ele fez algo novo, mas que respeita a obra original. E ainda seguindo nesse caminho, né, de liberalismo e Japão, como vocês, Ômega e Guimo, falaram muito bem,
esse ódio ocidental pelo Japão é muito inacreditável, né, cara? E a gente consegue entender o porquê, né, cara? É uma luta contra tudo que é sagrado, né, cara? Eles resumir ao conservadorismo japonês, resumir eles a um neoconservadorismo liberal, isso aí é de uma bizarrice sem tamanho, né, cara? E eles colocaram essa galera conservadora, né, como fascistas, nazista, tal, uma coisa muito bizarra, né, cara? O imperador como o mal de todo mundo, assim, vamos dizer. Isso é muito bizarro porque no Japão a figura, a imagem do imperador é aclamada, né? Todos amam o imperador. E o conservadorismo japonês não tem nada a ver com esse neoconservadorismo ocidental, né? Que só pensa em contrato, dinheiro, livre mercado, tal. Os caras têm um valor que se centraliza, né, na imagem do imperador e em toda a tradição. O ódio do liberalismo pelo Japão tem a ver com isso, né, cara? Mesmo o liberalismo se espalhando igual uma praga pelo mundo inteiro e dominando o mundo inteiro, pelo menos a mentalidade do mundo inteiro, ele não conseguiu fazer isso completamente com o Japão, né, cara? Você tem uma tradição preservada lá que é muito difícil de você corromper, né, cara? E então é por isso que essa série é uma arma, um veneno, porque é um ataque invisível, né? Meio que na covardia mesmo, algo velado, oculto, que usa uma máscara aí de liberdade, de opressão e tudo mais. É muito bizarro, né, cara? Porque você destruir o imperador japonês é você deixar se dominar pelo mundo liberal completamente, né, cara? E é justamente o mundo liberal que é usado como inimigo pela esquerda liberal, né, que não se coloca dessa forma, mas que é liberal também. Então é uma parada muito paradoxal, assim, né, cara? Muito bizarra, porque eles olham a direita japonesa como o mal do mundo, só que destruindo o imperador, o que eles têm é um mundo 100% liberal, né? Então, sei lá, mano, é muito bizarro. Se a gente parar pra pensar em termos políticos, é muito fácil entender que não faz sentido, não bate. Mano, os esquerdistas, velho, eles amam falar, o eurocentrismo, índios invadam nossa casa, nossas casas, né? A cultura dos índios é maravilhosa. Aí você vê, começa a Copa no Catar, os caras vão pra lá e fica como? Tem choque com a cultura lá. É tipo, por que que é assim aqui tem que ser igual no nosso país, tá ligado? Então, tipo assim, totalmente esquizofrênico, né? E é a mesma coisa com o Japão. Eles veem que o Japão tem um imperador, que é uma figura divina, porque o que acontece? O imperador do Japão, o Japão é o único país que tem a continuidade da família real, né? A família real do Japão remonta à era mitológica, ou seja, eles conhecem por nome o nome de cada geração dos imperadores, né, japoneses, até chegar em Amaterasu, cara, que é a deusa do sol. Então, assim, isso é de um valor, né, porque o Japão, assim, se torna o único país que tem uma ligação direta com o mito, né, que é o que o mundo foi expurgado do mundo, o mito, basicamente, né? A gente tem as duas nações mitológicas, na real, que é Israel e Japão. Só que o Japão mantém-se enraizado, mano. Nunca tirou as raízes da era mitológica. E aí você vê, né, esse ódio supremo, né? O Japão é o único país no mundo que tomou uma bomba nuclear. Só que ele tomou duas. Já tomou uma seguida da outra, né? Então, tipo assim, o mundo, e falando num contexto teológico até, o mundo odeia o Japão, porque o Japão é de onde
a luz é canalizada no mundo, né? Ó, Nihon, a terra do sol nascente. É de onde vem o sol. As igrejas, elas sempre foram voltadas pro Oriente, né? Nossa. Então, E por isso demorou tanto para chegar essa lacração até lá, mas os caras estão tentando agora, né? Por isso que nós estamos batendo de volta aqui. E o Léo falou de ser paradoxal, e aí a fala do game meio que indica o porquê não é paradoxal, né? Porque, tipo assim, é até bizarro nisso, a cegueira das pessoas em relação à geopolítica, né? Porque, cara, se você olha, quem financia, lá nos Estados Unidos, por exemplo, quem financia lacrações aí em Marvel, né, Disney, não sei o quê, e você vai olhar quem tá por trás, quem tá financiando, mano, é os maiores capitalistas possíveis, cara. Entendeu? Quer dizer, é muito ingenuidade, cara. Chega a ser constrangedor, né? Você vê uma pessoa dizer que é anti-americanista, anti-liberal, né? Anti-neoliberal, que eles inventam um nome, mas liberal é liberal. Louvando exatamente os valores que os liberais estão estimulando para que a sociedade liberal seja liberal, né? Quer dizer, as pessoas é um desconhecimento do que acredita tão intenso, né? Porque se a pessoa conhecesse, ela justamente perceberia isso, perceberia que no fim das contas é briga de irmãos, no fim das contas não é tão importante se hoje derrubarem o governo do Japão para implantar ou um capitalismo americanista total ou um comunismo chinês. Para eles não é tão importante assim. Porque, no fim das contas, primeiro, no fim das contas, em primeiro ponto, o liberalismo vai levar à sua própria queda. Porque o sistema capitalista, isso é uma coisa que eu tenho que concordar com a própria esquerda. Que diz, eu aprendi isso até na escola, né? Claro, né? Pensamento de esquerda a gente aprende na escola e na faculdade. Eu tenho que concordar com essa análise. O capitalismo ele se auto-implode, ele é autofágico. Então isso realmente acontece, né? As crises acontecem dentro do sistema de mercado. E aí, né, enfim, vem uma série de problemas, vem uma degeneração social, e a partir desse enfraquecimento das instituições, o dinheiro se torna o Deus, né? É que se consegue implementar aí outros sistemas, e quando a gente. É como se o sistema mais, entre aspas, liberal que a humanidade conheceu encaminhasse para maiores das ditaduras, né? Então, para eles não é tão interessante. Esse é o primeiro ponto. Para eles não é tão importante porque uma coisa leva a outra. Outro ponto é isso que o Guilherme estava falando, é isso que o El estava falando. É a origem mitológica, é a ligação com o divino, com a Materazo, é a ligação com os Kami, é o Oriente. Né, na Bíblia fala que a volta de Cristo vai ser como um raio, né? Ele vai vir como um raio vindo do Oriente. Isso não é qualquer coisa. Por que ele escolheu uma direção? Vocês entendem? Por que vocês estão ouvindo? Não tá vendo? Como não são pequenos detalhes e grandes detalhes. Por que o Japão foi bombardeado 2 vezes e as cidades com mais quantidade de católicos, por exemplo? Porque talvez a mistura de cristianismo com uma alma shintoísta fosse perigosa para as forças americanas, né? Por que essa série ela coloca várias coisas que tentam justamente convencer o público moderno, esse niilismo, essa narrativa pesada, com tristeza, claro, é para gerar empatia, porque todo mundo tá triste nessa merda, né? A maioria das pessoas, pelo menos, né? A gente tá tendo, ainda mais pós-pandemia, a gente tá tendo recordes, né? Ninguém fala muito disso, mas a gente está tendo um recordes de depressão. Cara, na real ninguém fala, ninguém ousa falar, né? Os recordes de suicídio e tudo mais. Suicídio, tal, o próprio Japão realmente sofre de muita melancolia, claro, né? É totalmente modernizado já o Japão externamente. E ninguém, né, quer dizer, e aí você vê essa série toda, né, tenta atrair, tenta encaixar ali no contexto moderno. Aí você vai olhar, a protagonista, ela tem uns pais lá na China, né? A protagonista, ela tem, né, ela depois, lá no final, já vou dizer logo o final,
ela forma literalmente uma milícia guevariana, né? Uma milícia ali armada de crianças, porra, bacana, né? Muito legal. De crianças ali. E, tipo assim, isso foi o quê? Foi depois de ter matado o imperador já. Quer dizer, não, o grande feito dos heróis da série foi matar o imperador, que é justamente a coisa mais satânica que você consegue pensar. É o único fundamento consagrado que tem o Japão. Né? Sendo que o imperador nem tem. Hoje, você vê como esses caras sabem o que estão fazendo, gente. Eles sabem o que estão fazendo. Por quê? Eles colocaram, da mesma forma que a gente entende que a existência do imperador, apesar de não ter uma influência política direta, o imperador não tem decisão política, a gente sabe que tem uma influência espiritual, eles colocaram lá que o imperador era o quê? Era um poder oculto, o rei da criação, era um poder oculto usado pelos partidos que eles são inimigos. A diferença é que eles colocaram, claro, né, uma coisa bestial, partidos que assassinam pessoas e não sei o quê. Mas é isso que eles estão dizendo, porque eles sabem que esse é justamente um poder oculto dos inimigos deles, os inimigos que eles demonizaram nessa série. E não é à toa essa ligação ali com a China, né, essa clara referência ao revolucionarismo, né, essa ausência de dicotomia que você tem ali essa antirreligião que você tem na Revolução Francesa, que levou a banhos de sangue. Cara, é na cara, entendeu? É na cara. E o objetivo é a derrubada de tudo que é sagrado no mundo, começando pela série, que fez isso efetivamente. A série perdeu tudo que tinha de sagrado e virou política, melancolia e cara, era chato. A coisa mais empolgante na série antiga era acompanhar o Kamen Rider pilotando a moto. Nessa eu quase dormi. Nossa, foi uma batalha, cara. Eles colocam no final só, né, esse momento com a moto, no último episódio do 10º, né? Inclusive um dos únicos momentos de nostalgia que você tem, eles colocam a abertura da série original, né? Que você fica esperando a música, né? Inclusive a trilha sonora em geral dessa série eu achei meio triste, né? Melancólica, como toda a série. E falando Cara, é a nessa. coisa mais deprimente do mundo, mano. Coisa vazia, mano. Tem uns minutos de silêncio ali que você quer se matar assistindo o negócio. Pois é. E falando nessa menina, né? A Oi, a cereja do bolo, né? Além de colocarem ela como protagonista e de tornar ela, né, uma Kamen Rider também, né? Que ela se transforma, eles matarem o Black Sun. Né? Isso aí é a marvetização do Tokusatsu. Algo muito grave. Cara, totalmente grave, mano. Os caras estão seguindo a cartilha americana totalmente, né? E o que o Lamed estava falando, né? Sobre eles sabem, né? O que representa o imperador. E isso é tão verdade, né? Que o Soul Seiou, né? O rei da criação, ele produz uma substância chamada Heaven, que é literalmente céu, né? Se você traduzir, fica céu e não é o céu do que você olha e vê, não. É o céu de religião mesmo, Heaven. E essa substância conduz. Conduz não, né? Quem come isso, né? Os kaijins misturam com carne humana e eles comem isso e eles adquirem juventude, né? E longevidade e tal, mas essa coisa, né? Da vida, né? Basicamente, a ideia é essa, né? Ele canaliza uma substância que dá vida, né? E lembra até o paralelo com o cristianismo, né? Porque é um ser divino, assim, que produz um alimento que concede vida para, no caso, só para os kaijins, né? Que comerem, né? Então, assim, eles têm perfeita noção do que representa o imperador, né? E outra coisa, né? Muitas vezes a arte ela serve como um voodoo, né, da realidade. E a gente vê, por exemplo, o Grant Morrison. Ele escreveu nos Invisíveis o personagem que era o avatar dele dentro dos Invisíveis, que é o King Mob, estava sendo torturado e jogaram
deram uma substância pra ele que o que os caras falavam, ele via acontecendo na cabeça dele. Enfim, ele foi torturado de diversas formas lá, formas terríveis e tal. E na realidade, ele pegou uma bactéria no rosto, mano. Algo assim que começou, mano. Ele começou a definhar vivo, né? Enquanto ele escrevia isso. Então, tipo, ele fez um voodoo consigo mesmo ali, né? E durante a produção da série, o Shinzo Abe foi assassinado, né? E o representante dele, né? O cara que é ele escancaradamente na série, porque essa série não tem sutileza nenhuma, ela é vulgar, tá? Ele foi assassinado, assim, bizarramente, né? Por um personagem que, de novo, esse problema, né? Da falta do maniqueísmo, que é um problema gigante, cara, porque tem esse personagem, o Nick, que é um cara negro, né? Que, mano, é um personagem terrível, velho. Ele, tipo assim, nessa série não tem não tem nexo o que acontece. Um cara um cara pegou a Oi, fez ela passar por uma cirurgia sem anestesia, onde ela foi transformada em um monstro e matou a mãe dela na frente dela. Depois eles estão amiguinhos, mano. E o Nick foi o cara que traiu a Aoi pra levar ela pra esse cara. E depois eles estão amiguinhos, mano. Então, tipo assim, realmente os caras misturaram o bem com o mal nessa série, só que ficou ridículo. E aí é esse Nick aí que mata o Donnie depois, numa cena ridícula também, uma cena extremamente merda, cara. Eu não, acho que eu não quero nem entrar em detalhes dessa cena aí. E falando do Taurus, né? Do Berugenia, mano. Que, cara, essa personagem, a Oi, ela é intancável, porque ela recebeu uma aula uma espécie uma autodefesa ali terrível, ruim, que segura no braço, pisa no pé, mano. Enfim, tem uma cena, velho, que a Aoi vai lutar contra o Berugenia. O Berugenia, soldadão, guerreirão, foda, e a Aoi, uma aula de um karatê uruguaio, karatê do Paraguai. Ela dá um pau no Berugenia e ela ainda fala assim: eu posso te matar a hora que eu quiser, não sei o que, tá ligado? Sendo que se você reparar, tudo que ela fez foi pisar no pé dele várias vezes, ou seja, coreografia nota menos 1 milhão, tá ligado? E aí depois eles vão. A Oi descobre lá uns documentos que a mãe dela deixou pra ela e tal. E ela vai conversar com um dos caras que foi responsável pela criação do primeiro. Do rei da criação, né? Que eu acho que é o mesmo desde sempre na história. E aí o Berugenia aparece lá, e ele conversa com o cara, e ele fala, não, eu estava errado. O cara extremamente sádico, né? Que matou a mãe da Aoi na frente dela, né? E aí ele fala, não, eu estava errado. E agora ele vai lutar pela Aoi lá. Ou seja, o cara tá completamente perdido, né? Não tem guia moral nenhuma. É isso que a ideologia faz com a pessoa, na verdade, né? Você fica uma folha ao vento ali. E aí, cara, depois a Oi fala, eu não te perdoei. Que ele fala assim, você quer carona? Aí ela fala, eu não te perdoei. Aí ele fala assim, não, mas se você ficar perto de mim, aí você pode me matar a hora que você quiser. Cara, isso é ridículo. Casa então, tá ligado? Casa então, pra vocês ficarem juntinhos pra sempre, os seus filhos da puta. Aí, tipo assim, depois tem outra cena ridícula, velho, que é tipo assim, a Aoi deu um pau no Berugenia pisando no pé dele. Aí depois que os caras mandam, tipo uma SWAT, assim, uma polícia pra matar a Aoi, o Berugenia sozinho mata uns 530 milhões de policial lá. E morre de pé ainda, ou seja, ainda cuspiu na tradição dos personagens fodas que morreram de pé, tá ligado? De Barba Branca até o Adão do Shumatsu. Cara, tem muita cena ridícula, né, cara? Dá pra gente ficar até amanhã aqui falando dessa série aí das cenas ridículas. A galera fala no mangá tinha
lacração e tal. E, mano, nessa série você vê os caras protestando de boininha vermelha, cara. Velho, isso é muito esquerda bolchevique, né, cara? Eles no mato lá, velho, acampando, tem tudo uma paisagem ali, uma estética meio revolução, né, cara? É, é muito bizarro, cara. E no final, aquela bizarrice, eles criando uma guerrilha armada com criança. Porra, mano, bagulho bizarro, mano. Bizarro mesmo. Não tem como olhar para aquilo e falar, pô, é mesmo, tinha isso no mangá e tal. Cara, não tinha isso, mano. Não tinha. O mangá não tem nada a ver com essa série, nada, nada. E, porra, é isso, cara. Dá pra gente ficar até amanhã falando de cenas escrotas e mal feitas dessa série, mano. Cara, uma coisa interessante também, né? Essa coisa do partido deles, né? Eles usavam um símbolo do infinito, né? Que ele falava, eu vou lutar para sempre ali pela libertação dos Kaijin, sei lá, que porra. Aí, tipo assim, primeiro que não é verdade, né? Passou uns anos ali, o cara já tava como? Um capenga e, e do mal, mano. Porque a gente não falou isso ainda aqui, né? Mas o Kotaro, mano, ele a série mostra assim que ele era um caçador de recompensa, né? E no começo ele vai lá pegar não sei que drogas que ele tava usando lá, remédio, sei lá. E a véia passa pra ele, ó, aqui o alvo. E é a Aoi, né? E é aí que eles se encontram pela primeira vez. E tipo, não sei porque não ouvi ninguém falar sobre isso, né? Mas ele ia matar a Aoi ali, né? Tipo Cara, assim, nunca que ele o ia Kamen Rider fazer. ia fazer isso, cara. Nunca, mano. Kamen Rider é um herói, tá ligado? Mas eles, não, vamos tirar o maniqueísmo. Pronto, ficou uma bosta, ficou terrível. O pior lixo que eu já vi na minha vida. E é uma série que nem ação ela tem, cara. Ela é uma série totalmente panfletária, né? Mas enfim, falando de novo aqui, porque isso é muito chocante. O herói da série, Kotaro, Kamen Rider Black Sun, ia matar uma criança no primeiro episódio dessa porra, tá ligado? Então, tipo assim, no primeiro episódio você já sabe que é ladeira abaixo. A primeira cena você, puta merda. A segunda cena você, ih, caralho. E é só pra pior, ladeira abaixo, tá ligado? Não, sem falar que ele demorou uma eternidade pra aparecer no primeiro episódio, né, mano? É Sim, só aquela mina lá o tempo inteiro, cara. e Porra, você coloca a série pra assistir Kamen Rider e fica vendo a goreta o tempo inteiro, mano. Cara, que E, bizarro isso, cara. e tipo assim, como eu tava falando, né? O símbolo deles é o infinito. Eu vou lutar para sempre. Aí, tipo, na série original, né? Os Gorgons, o símbolo é uma cobrinha, assim, e uma pedra lá. Pode ser o eclipse, mas também pode ser uma maçã, tá ligado? Tipo, a serpente e a maçã, né? E, e aí, na série, né? É o símbolo do infinito. E aí no fim a Oi remodela e quebra, né? Então é um infinito quebrado, assim. Falando assim, não vai resolver essa porra, né? Mas você vê que não resolve, né? No fim da série, no fim da série é questionável se o que eles fizeram teve alguma diferença ou se não piorou a situação dos Kaidins, porque mostra várias situações acontecendo ali, até aquela referência lá ao George Floyd, do Can't breathe, não consigo respirar e tal. Aí você fala, porra, a atividade deles, tudo que eles fizeram piorou, né? A situação dos Kaidin na história. Mas é interessante, né? O símbolo, né? Da guerrilha deles ser um infinito quebrado, né? Tem tudo a ver com o que a gente falou há poucos minutos aí desse intento do mundo em quebrar a tradição japonesa, né? Que é algo que desde a era mitológica, porra, a era mitológica é um tempo sem tempo, né? Deixa de ser cronológico. Então, o Japão, ele tem essa ligação com o tempo eterno, né? E aí é a intenção declarada, né? O infinito quebrado ali. E é interessante, né? Porque, não, os kaidins são maravilhosos, ó, criaturas aí, animais e tal.
Só que, eles foram criados para ser armas de guerra, né? Supõe-se que você criou uma arma de guerra, você vai ter mecanismos ali para fazer com que eles, por exemplo, dá pra pensar em supressão de empatia e tal. E você vê que os caras fizeram a cirurgia. Mano, pensa em como seria burro uma organização do mal que pega as pessoas, transforma em monstro, só que o monstro tem a mente perfeita, cara. É a mente do humano que tava ali. Isso é uma estratégia extremamente burra, né? A primeira coisa que o cara vai fazer vai ser fuder você. E aí, só que na série é assim, né? Os Kaidins todos têm a mente de humano, total. Exceto o pai da Oi. O pai da Oi foi transformado num caranguejo e ficou do mal, digamos assim. Foi atrás dela pra matar ela. Então, assim, não, não dá liga, né? Não faz lógica. Por que, que eles não transformaram a Oi em do mal também? Eles fizeram a Oi virar um louva-a-Deus ali, né? Inclusive, muito interessante, né? O louva-a-Deus. A, esse movimento Marvel de você tirar o herói homem e colocar o herói mulher, né? Que muita gente fala, não vi onde está a lacração em tal obra. Porra, um dos pilares da lacração é substituir o protagonista homem por um protagonista mulher. Por que que isso é terrível e leva inevitavelmente ao flop? Porque séries de ação, quadrinhos de heróis são feitos para o público masculino, né? E aí é muito interessante que a Aoi, além dela matar o protagonista da série original, o Black Sun, ela é um louva-a-Deus, que é sabidamente, né, um inseto que na cópula, digamos assim, a fêmea come a cabeça do macho, né, e mata ele. Então, tipo assim, não poderia ter um inseto assim melhor para representar a lacração, né? Essa reviravolta, a substituição dos personagens masculinos pelos femininos é dos pilares, porque aí você tira o espírito da coisa, a ação, inclusive essa série, a ação é ridícula, né? E você dorme assistindo essa porra. Uma coisa que eu acho que é importante de dizer é que essa cisão do Japão mitológico para o Japão moderno foi uma ferida tão grande, tão profunda na alma do japonês, que tudo lá gira em torno disso, mesmo que de uma forma inconsciente na mente do japonês, né? Então, a série tentou dar aquela. Tentou não, né? Deu uma americanizada na série Black Sun, mas esse grupo identitário ocidental, ele só pode ser uma coisa parasitária mesmo, introduzida no Japão, porque o, tudo no Japão gira em torno dessa cisão que aconteceu, dessa colonização liberal no Japão. Então, você tem até mesmo os rebeldes japoneses ali, as gangues de moto no Japão, que eles se revoltavam, né, contra o mundo, né? Tinha essa revolta juvenil que girava em torno desse Japão que um dia se perdeu aí e que foi substituído pelo Japão liberal, né? Os caras andavam com bandeira de clã, né, de samurai e tal. Exatamente, mano. Então, você tinha toda essa postura do heroísmo, né, que é uma coisa aí excluída no mundo ocidental, no mundo moderno, né? Você tinha isso assumido pelas gangues de moto como algo assim, como uma certa rebeldia, né? Que é uma coisa que o mundo já não aceitava mais, os caras abraçavam para eles. Mas isso aí não é só nas gangues de moto, né? Você também tem na Yakuza, né, cara, são famílias que têm uma linhagem direta com os samurais. Então você vê que até quando o Japão erra, ele erra, mas ele acerta no sentido que tudo gira em torno dessa batalha espiritual que o Japão vem enfrentando desde muito, muito tempo, cara.
Um filme que retrata muito bem isso, uma história, né, um mangá, um filme que retrata muito bem isso é o Akira, né, cara, que você tem ali uma gangue de moto ali, um monte de moleque delinquente e tal, que começa ali com as brigas entre gangues e no decorrer da história viram uma descoberta por Deus, uma filosofia mais profunda, uma questão mais espiritual e tudo mais. No mangá é mais explorado essa parte, né? Depois que o. Não querendo me aprofundar aqui, mas depois que New Tóquio é destruída, no mangá a história continua e a ideia do Tetsu é restabelecer um novo império e tal. Então você já vê que até na mente do delinquente japonês, essa questão não, gira em torno ali, né? É algo que se mantém aceso no espírito do japonês. Mano, e a colonização japonesa é muito isso que você tá falando, cara. Porque você vê na história, né, ali na era Meiji mesmo, né? Que pegou ali né, enfim, a era moderna, quando começou a ser aberta fronteiras, industrializar, mudar o estilo de exército, mudar todo o sistema do governo e da sociedade japonesa. E esse governo cometeu terríveis erros, né? E você teve, né, os samurais justamente acontecendo isso. O ideal samurai foi para sarjeta, né? E aí você teve revoltas na época que foram banhos de sangue, né? E todos os rebeldes que se voltavam contra o que o governo vinha fazendo, contra a rejeição completa à tradição samurai, né? Enfim, eles pegavam os líderes desses movimentos, eles decapitavam, era um negócio doentio que esse governo arquitetou, né? Enfim, então você vê que tem tudo a ver com isso, né? E depois vai se surgindo o quê? Na delinquência, na rebeldia. É uma rebeldia porque é como que você não vai se revoltar contra uma sociedade que está doente, que você sente, mesmo que você não saiba, que você sente dentro de si que você não está fazendo você não está exercendo aquilo que daria sentido para sua vida, certo? E é a mentalidade que adoece o próprio país. Você nota em todas as instituições, você nota a vida né, do trabalhador japonês sendo uma coisa deprimente. Por quê? Porque eles só sabem ser dedicados. Quando eles se dedicam a essa vida, por exemplo, do trabalho, do capital, eles, né, eles se desgastam, né? Os caras, enfim, se churrascam, né? Isso aí. Enfim, cara, tem tudo a ver. É uma saudade de casa, né, cara? Mesmo que o japonês, a geração mais nova, não tenha esse contato com o mundo antigo igual os mais velhos, né? É uma saudade de casa muito inexplicável, né? Que aqui no Ocidente, quem costuma ter esse tipo de sentimento são os cristãos, né? Mas é interessante aí uma analogia aí para a gente pensar a respeito. Inclusive, o Japão não ia abrir as fronteiras, não. Eles foram meio que forçados a abrir a fronteira, né? E, de forma geral, né, sabidamente, é um país que quer ficar meio quieto, assim, tanto que o pessoal fala, xenofobia, não sei o quê. E, enfim, isso é muito relativo, né? Porque os povos têm, né, certos mecanismos aí de autopreservação até a nível biológico, né? Mas o grande ponto, né, e como eu já falei antes, que o imperialismo americano, as ideologias que são derivadas, né, do próprio pensamento americano, eles têm, porque o americano, ele tem uma postura espiritual até, né, e o Japão, ele tem outra que é o oposto. Eu vou até falar disso futuramente, de como a língua americana, né, as línguas ocidentais, elas são muito focadas no indivíduo e até, tipo, até a nível da linguagem, do idioma, né? Enquanto que o japonês, ele é uma língua que não é focado na pessoa, no indivíduo que está falando e tal. Pretendo mostrar isso futuramente. Então, assim, espiritualmente são seres diferentes, né? Só que o americano, né? O espírito americano, ele se espalha através da conversão de mentes. Por isso que Hollywood é tão gigante, né? O maior mercado de cinema, digamos assim, do mundo.
Por isso que é tão disputado, né? Os filmes, por exemplo, num terreno como a China, né? E por isso que pega fácil os termos americanos. É o maior país, né? Que tem aí e influência cultural. Acho que até a gente já falou disso alguma vez. Ele só disputa com o Japão mesmo, né? Porque é curioso isso, né? De todos os países que existem, as grandes influências culturais é Estados Unidos e Japão. Não tem outro, assim, que consiga peitar esses dois. Mas complementando aqui, eles são espíritos opostos em si, né? E o Japão, enquanto que é um país muito na dele, assim, a mentalidade americana, né? Eu vou falar americana mesmo, assim. Mas a mentalidade deles não aceita, cara, que você queira ficar na sua, né? Ela tem a intenção de dominar o mundo mesmo, a lá vilão de quadrinhos, assim. Ela precisa se espalhar e ela não vai aceitar o pensamento diferente, tá ligado? Não vai aceitar a forma que os árabes têm de ver alguma coisa, ou a forma que o japonês tem. Não, não. O rei japonês é divino? Não, não pode ser divino. Por quê? Porque não pode, não é assim que funciona. É assim a. Cara, não, e é engraçado, né? Só um comentário aqui rapidamente. A esquerda aqui e em todo o resto do mundo vive com esse discurso, o imperialismo americano, justamente e aí nega quando falam, sendo que é mais explícito do que nunca, e desde a da Primeira e da Segunda Guerra é explícito, que tem esse plano, assim, claramente, é discurso do próprio governo americano, de que todo mundo seja americano, seja aquele. Eles falam, né? Não, a democracia, né? Espalham a democracia pelo mundo. Não, eles não espalham a democracia pelo mundo. Democracia é um meio, é uma ferramenta que eles usam. E que a gente tá vendo aqui no Brasil como não tem porra de democracia nenhuma. Não funciona essa merda. Entendeu? A famosa democracia, mano. Até mordi minha língua falando isso. Então, eles pegam um ator super renomado, que é o que faz o Black Sun, em vez deles darem tempo de tela, né, para ele, para você se conectar com ele, não, já falou, eles preferem dar o protagonismo para a menina. Mas já pensou se eles tivessem usado o ator original do Kamen Rider, né? Cara, outra coisa extremamente interessante, né? Extremamente entre aspas, né? Porque nada nessa série é tão interessante assim. Mas o, a transformação do Kamen Rider, né? Na série original e no mangá também, ela sempre passa por um estágio assim do Kaijin, né? Dele meio monstruoso, bem insetão assim, e depois já se ajeita numa forma mais humanoide, assim, mais harmônica. E aí, nessa série, né? Do nada, mano. Lá no fim da série, a Aoi faz a pose do Henshin, né? E aparece o cinto na cintura dela. O cinto de Kamen Rider. Tipo, uau, ela é Kamen Rider agora. Só que a forma dela continua insetão. Insetão louva a Deus, né? Então, tipo assim, é como se eles falassem assim, não precisa do elemento humano. Você pode ser uma monstruosidade mesmo. Porque, como até o Lamed falou lá no começo, né? A, a monstruosidade, o mito sempre tem isso, né? Os seres que são parte animal, eles são animalescos, bestiais, no pior sentido, assim. É a natureza incontrolável, né? Que você precisa se desfazer disso para se tornar humano, né? Então, tanto assim que os deuses na história, né? Você vê, primeiramente, os homens provavelmente, né, cultuavam a força dos animais, né? Tipo, desenhavam os animais lá, aquele bisão lá com corpo gigante, cabecinha assim, fala, caraca, esse bicho é forte pra caramba e a gente precisa meio que cultuar essa força dele, comer ele pra adquirir essa força dele. Então, tipo assim, os animais eram meio que os deuses, né? Porque. E tem não é nem uma suposição isso, né? Porque tem culturas até hoje que fazem isso, né? No anime Golden Kamuy mostra como existe quase que um culto, assim, aos ursos, né? Lá na região. Então, tipo assim, os animais sempre, no começo, né?
primitivamente eram tipo proto-divindades, assim. E aí, conforme vai se desenvolvendo, né? Já começa a ter deuses que são meio humanos, meio animais, até você chegar em deuses plenamente humanos, né? Todos. E, tipo assim, isso tá no imaginário ali, né? O animal é isso, é o animalesco. E aí é isso, cara. O Kamen Rider fala, não. Tudo bem, pode ser um bicho meio humano, meio animal, assim, do jeito mais feio, né? Que tem uns bichos lá que são feios, mano. É muito isso, né? Teve esse desenvolvimento da religiosidade humana, né? Que saiu do xamânico ali, né? Daquela coisa do animal. Ah, né? Os xamãs, eles tomavam formas de animais. Você tem aquela coisa da bruxa também, vira animal, não sei o quê. E vai progredindo por quê, né? Por quê, né? Você tem retratado isso na própria mitologia, né? Depois Zeus, ele luta contra Tifão, luta contra Cronos, né? E não sei o quê, e se estabelece o quê? O Olimpo, né? Aí o Olimpo você tem o quê? Deus da civilidade, né? Da inteligência. Você tem, né, deuses da justiça, da sabedoria, né? São coisas muito mais transcendentes, né? Para que as pessoas justamente cultuem aquilo que realmente é transcendente, em vez de voltar-se para a terra, se ergue um altar, né? Para o alto. E no Lovecraft, né? Você tem claramente isso aí representado, caralho. Porque os deuses são os deuses antigos. Os deuses antigos. E são o quê? São as criaturas bestiais, enlouquecedoras. Claro, no Lovecraft tem um peso muito maior, até porque é um terror cósmico, né? Então é uma coisa aterradora mesmo, assim, o Azathoth, eu não sei o que, eles transcendem toda a nossa noção de espaço e tempo, não sei o que, mas são os deuses antigos, né? Em oposição à humanidade, né? Estar do lado dos deuses antigos e do bestial é ser anti-humanidade, né? Isso deveria ser a maior vilania. E na série, você tem isso, né? Porque os Gorgons, a série antiga, os Gorgons são justamente isso. São criaturas antigas de 30 mil anos, não sei quantos, acho que uns 10 mil anos antes. Eles já existiam, são seres antigos, com 50 mil formas anos. bestiais. 50 mil, então. Tipo, ou seja, eles são ali pré-humanos, né? É justamente aquilo que o humano precisa abandonar para ser humano, né? E então é interessante, né? Porque a tendência do progressismo é que nem o Tolkien fala, o progressismo tende ao abismo, né? Ele tende à volta da lama, né? Enfim, tem esse paralelo aí, Lovecraft, deuses antigos, mitologia, Gorgon. Cara, é interessante vocês falarem disso. Eu lembrei de uma parte do mangá que eu acho que serviu como desculpa para eles usar essa narrativa, né, de o mangá ele tinha uma abordagem de esquerda, já lacrava antes e tal, e não é bem por aí, né? Mas vocês falando disso, eu lembrei que tem um capítulo que o Kamen Rider, né, o Kotaro, vai com os dois protagonistas, que são jornalistas investigativos, ele vai para a China e lá eles encontram um mestre do Kung Fu e tal, que ele meio que aborda esse tema, né? Tipo, todos têm um monstro interior, a gente tem que aceitar, amar o nosso monstro interior para que a gente domine, controle ele, né? E daí, antes disso, o Kotaro fala, eu sou um Kaijin, mas eu sou um humano e tal. Enfim, eu acho que isso aí meio que deu uma brecha ali para eles pegarem isso e falar, isso aí, ó, é uma narrativa, né, do oprimido contra o opressor e tudo mais. Só que não é bem assim, né? Além do mangá mostrar que esse mestre do Kung Fu ele estava enganando o Kotaro, né? Que ele era um membro dos Gorgons lá, né? Que ele estava ensinando o Kotaro de forma errada para meio que não para que o Kotaro não conseguisse ali, né? Revelar sua verdadeira força, alguma coisa assim, né? Ser um Rider, né? Exatamente. Além de ele fazer isso, enganar ele propositalmente, essa ideia de aceitar o demônio, ela foi meio que tirada de contexto, né, cara? Porque o que eu vejo muito hoje é a galera falando de a gente tem que amar o nosso demônio interior, não com uma ideia de querer controlar, superar
esse nosso lado, né? Mas sim afundar nesse demônio pessoal e, tipo, abraçar tudo que ele tem pra oferecer, né, cara? Então, tipo, eu acho que tem esse tipo de coisa narrativa no mangá que deu brecha pra eles subverter a parada e colocar com uma outra coisa, assim, né? Colocar como uma narrativa mais de esquerda e tal. Só que se você lê mais atentamente, você rapidamente vê que não é bem assim, né, cara? Tem uns valores ali mais shintoístas, né, do que liberais. E só até complementando o que eu tinha falado, né? Eu citei brevemente Tolkien, né? Peguei aqui Árvore e Folha só para citar a parte a que eu me referi. Não seguirei seus símios progressivos, eretos e sapientes. Caem vivos nesse abismo a qual seu progresso tende. Símios, né? Ele faz uma referência até à ideia de que a gente viu do macaco. Então, tipo assim, tem essa coisa meio homem, meio animal, do homem ser um animal, né? Se por Deus o progresso um dia se emende, e não sem cessar revolvo o batido, curso sem fruto com outro apelido. Curso sem fruto com outro apelido, né? Não seguirei sua rota sem vacilo, que é isto e aquilo, chame isto e aquilo. Mundo imutável, onde não tem parte, criadorzinho ou de criar a arte. Eu não me curvo a coroa de ferro, nem meu cetrozinho dourado enterro. Né? Que é justamente o oposto que faz essa série, que está nas mãos, né? Está nas mãos aí do Sauron curvados a coroa de ferro. Não queria deixar isso aqui. Bora encerrando então. Revisar os principais pontos pontos mais fedidos da série, digamos assim. O primeiro, com certeza, é o ataque ao imperador japonês, porque, como a gente disse, é o principal alvo, né, do mundo mesmo, né, do espírito imperialista americano e tal. O objetivo dele é derrubar a tradição japonesa, né? Então esse é o ponto mais fedido, porque é um ataque vulgar, descarado, baixo ao imperador japonês. E também, por extensão, né, ao Shinzo Abe, que é um político conservador japonês que tem interesse em cultivar, né, valores nacionalistas ali no país, que também foi ridicularizado nessa obra. E, inclusive, os conservadores são mostrados assim como vilões assim totalmente forçados, né, de rir igual o vilão mesmo, assim, isso que é a obra séria, né? É a obra séria que não é a realidade aí e o bem e o mal misturados. Mas os conservadores são tipo um vilãozão extremamente forçado que você não consegue entrar naquilo. Você fala, porra, onde no Japão vai ter isso? Dos caras linchar uma pessoa, os manifestantes linchar uma pessoa, depois pendurar o cara, criança, na frente da casa das pessoas com a placa, assim. Não, tá ligado? Isso não acontece lá e os conservadores não são assim, muito pelo contrário, né? Se tem uma coisa que essa série provou muito bem, é que, os esquerdistas que são criminosos, né? Eu diria que a moral da história da série é aí, os esquerdistas são criminosos, todos eles são criminosos, porque os conservadores nessa série, beleza, os caras estão forçando com todas as forças dele, né? Quase que eles peidam pra fazer os caras pintar os caras de mal lá. Agora, os que são pra ser os heróis, eles cometem crimes, cara. Eles são criminosos também. Então, tipo assim, naturalmente eles fazem isso, tá ligado? Sem o roteiro forçar isso neles. Então, essa é a moral da série. Outra coisa. As políticas de imigração japonesa, blá 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 blá. O japonês é xenofóbico, não quer se misturar com o ocidente. Essa série prova também. Porque essa série né, a mistura de toda a ideologia aí e o novo jeito de fazer filmes do ocidente com a série japonesa, né? E ficou uma merda gigante. Então a série também prova isso, que não é pra misturar porra nenhuma. Deixa o japonês quieto lá. E, bom, acho que eu acabei falando todos os pontos aí no primeiro. Mas é isso, né? Veredito série bosta aí. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, eu acho bom a gente ir encerrando já.
Eu acho que é como a gente falou até mais, né? Acho que o El falou mais cedo, que a gente fosse falar de momentos merda da série, dava pra fazer aí, ficar uma semana falando, só que, né, aí eu, no processo, eu morreria de desgosto, né? Criaria-se uma úlcera no meu estômago, assim como, né, assim como foi uma tortura assistir essa série. Como eu falei na Melodia, as batalhas não compensam as horas de tédio, né? Tem horas paradas, assim, nossa, é triste, triste. É um negócio assim que não tem. Que a única coisa que o único sabor é o sabor de mentalidade revolucionária, liberalismo americano pró, né, esquerda californiana. Só tem gosto dessas merdas. Não tem mais, não tem sabor de tokusatsu, não tem, sabe, não tem nada disso. A música de abertura e a própria abertura é uma abertura de novela das 8, né? Parece que vai tocar a música da Cássia Eller, vai tocar alguma coisa assim, e vai passar as fotos dos personagens, assim, as lembranças, mano. É tenso o negócio. Enfim, eu acho que realmente falamos o limite do saudável, né? Que é falar sobre essa série, que é um câncer, um veneno. E, bom, a gente vai ficando por aqui, né? Com mais esse Golden Pill aí. É um Golden Pill amargo, né? Porque aqui a gente não doura a pílula, né? A gente, como dizem aí no ditado, né? É outro sentido de Gold aí. E se você gostou do vídeo, se você, né, concorda com a gente, se você gosta do que a gente tá fazendo, deixa um like. Se você discorda, se você não gostou, né, achou ruim, deixa um dislike, comenta aí, xinga, né? Pode comentar a sua opinião, para bem, para mal, né? Compartilha, né, com mais pessoas para expandir aí o que a gente está fazendo, para mais pessoas acessarem. Se inscreve, se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações assim que o vídeo sai. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Nova Gênesis agradece você que acompanha a gente nessa viagem e até o próximo vídeo.